Bom dia, estamos iniciando aqui mais uma live, Capela CBMAN, ao vivo aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Queremos iniciar esta semana, esse início de feriado, prolongado feriado amanhã, Dia das Crianças, e desejar a todos os que estão nos assistindo uma boa semana, aqueles que estão trabalhando um bom serviço, aqueles que estão saindo de serviço, que possam chegar em suas casas e para o seio de suas famílias com toda a saúde, com toda a alegria, pois é muito gratificante quando nós saímos de serviço, chegamos em casa, encontramos nossas famílias, como disse o salmista Davi: alegrei-me quando me convidaram para a casa do Senhor. Também é uma alegria chegarmos em casa e vermos nossas famílias nos esperando. Amém? Dar aqui nosso bom dia, assim, nossos agradecimentos a todos os bombeiros militares, desde o comandante-geral até o cabo mais moderno, nossos irmãos de farda do interior, nossos irmãos de farda da Polícia Militar, aos nossos amigos, ouvintes civis que nos acompanham aqui diariamente, de segunda a sexta-feiras. Pedir que vocês possam compartilhar esta mensagem nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. Vocês possam estar compartilhando, curtindo, levando a mensagem do Evangelho a todas aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto, de paz e de alegria e de esperança também, pois nós vivemos momentos difíceis, crises financeiras, a pandemia, que não se sabe se ela vai parar, se ela vai continuar, se vai ter essa terceira onda ou não, novas variantes. Então nós precisamos de uma palavra de paz e de esperança. Gostaria de deixar aqui com vocês uma reflexão no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa é a palavra que eu queria levar para vocês hoje. Fé, Estava lendo uma história que um rei, ele fez um concurso para retratarem em um quadro um momento de paz. E dentre todos os quadros, o rei escolheu 2. O primeiro quadro tinha um rio calmo, uma montanha bonita, uma floresta bonita, uma paisagem, o ar, o céu, tudo lindo, tudo em harmonia. E o outro quadro tinha um rio também, só que esse rio ele estava agitado. Tinha uma montanha, mas essa montanha estava cheia de penhasco. Tinha uma cachoeira também agitada. Olhou o céu estava tenebroso, cheio de raios, uma chuva, uma tempestade. E o rei olhou mais detalhadamente no quadro, na cachoeira. No meio da cachoeira tinha um arbusto, e nesse arbusto tinha um passarinho com seus filhotes, e ele estava cantando. O passarinho, ele estava em paz. E o rei escolheu esse quadro. Assim somos nós. Assim é essa passagem que nós lemos agora. Os discípulos estavam no barco com Jesus, estavam no meio da tempestade, estavam em um momento tenebroso. Jesus estava em paz. Muitas vezes nós estamos
no meio da tempestade, no meio do deserto. Jesus está ao nosso lado, Jesus está conosco, mas nós não procuramos a paz em Jesus. Nós procuramos a paz no mundo. Nós prestamos atenção no mundo, nas adversidades, no que está à nossa volta, mas nós não olhamos, nós não nos concentramos em Jesus, que é a nossa verdadeira paz. Quando nós estamos ligados, quando nós estamos com essa intimidade com Jesus, assim como esse passarinho, ele estava ali num momento em que o mundo parecia se acabar, mas ele estava em paz, estava tranquilo, estava cantando, estava protegendo sua família. Assim somos nós, cristãos. Num momento como este, num momento de crise, num momento de pandemia, nós somos o que sustenta a igreja. Nós somos os pilares da igreja. É nós, cristãos, que temos que levar a paz para aquelas pessoas que estão necessitadas de uma palavra de esperança, de paz, de alegria, que estão sofrendo. Muitas pessoas estão no leito de hospitais, muitas pessoas estão com crises, ansiedade, depressão. E nós, como igreja, o que nós fazemos? Será que nós estamos levando essa palavra? Nós estamos levando a paz, a fé e a esperança que nós professamos? Esta é a reflexão que eu quero deixar para vocês nesse dia, que esta semana, início de feriado, vocês possam refletir na palavra de Deus, possam tirar um momento de reflexão na palavra de Deus e também tirar um momento com suas famílias, nesse feriado, passear com seus filhos, amanhã é dia das crianças, passear com suas esposas, seus esposos, seus familiares. Façam um evento em família, mas não esqueçam da palavra de Deus. Façam também um momento com sua família perante a Deus. Amém? Chama agora o nosso irmão Sargento Carlos para continuar a palavra de hoje. Amém? Bom dia, graças e paz. Mais um momento de gratidão a Deus por podermos ouvir a palavra dele, por podermos partilhar o momento de estarmos na casa do Senhor para agradecer e prestar culto de louvor e exaltação ao nome dele. Nós queremos fazer uma menção no versículo 13 de 1 Pedro 1, 1 Pedro 1:3, no versículo 12, que diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O verso 15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A palavra do Senhor no verso 12 fala sobre os justos, fala sobre atenção, fala sobre oração e fala também que o Senhor está com aqueles que praticam a mansidão, praticam a retidão. É muito fácil nós ouvirmos falar de Deus, mas nós precisamos de ver e viver as práticas que Deus nos ensinou, nos exortou, que nós devemos ser humildes de coração e devemos ser atentos às suas palavras, devemos ser atentos às suas verdades. A palavra de Deus é um livro que ela tem as respostas para os noticiários, as respostas para os acidentes, as catástrofes que ainda acontecerão. Nós encontramos a resposta na palavra de Deus, para a gente ter a noção da grandeza que é a palavra de Deus, o quão perfeito e quão atualizado é essa palavra. É a palavra que
pode nortear a sua vida, é a palavra que te guia para os caminhos, que tira do caminho da escuridão, é a palavra que te leva para os céus, é a palavra que te tira do vale da sombra da morte, é a palavra de Deus. Basta você crer, basta você colocar o Senhor Jesus como seu Senhor da sua vida, como o Senhor do seu coração, e entrega a tua vida a Ele, confia nele, conta as suas dores para Ele, vá no teu quarto, vai em um espaço reservado, conversa com teu Deus, conta todas as suas dores, os seus sentimentos, as injustiças que fizeram contigo, conta para Deus e peça a intercessão dele, que Ele vai te ajudar. Ele é Pai misericordioso, Pai bondoso, e Ele é justo, mas Ele pede também que você seja justo com as suas tomadas de decisões, que seja sensato, que seja prudente, mas que, sobre todas as coisas, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Não é fácil entregarmos nosso caminho para o Senhor, mas Ele nos ajuda a seguir na direção certa, Ele nos ajuda a carregar o fardo, que todos nós temos nosso fardo no trabalho, na casa, o fardo do cotidiano, mas Deus ajuda e Deus nos dará vitória em Cristo Jesus por nosso Senhor. Essa é a nossa oração, em forma de gratidão, e expressar o nosso sentimento e prestar um culto ao nosso Senhor Jesus. Amém. Nós chamamos agora o nosso irmão Coronel Alexandre para dar continuidade nesse momento. Obrigado. Graças a Deus. Bom dia a todos e a todas. Graças a Deus, segunda-feira, estamos aqui reunidos mais uma vez para levar a palavra do Senhor ao coração de quem precisa ouvir, né? E não só ao coração, né? Mas que essa palavra entre e realmente faça a diferença em sua vida. Deus abençoe você. A palavra de Deus que tocou hoje no meu coração, e eu refleti muito sobre isso, começa em Mateus 21, 10, diz assim: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, não vos tendes convertidos em covil de ladrão. Bom, só para entendermos o contexto, né? Naquela época o templo de Jerusalém, ele era usado para fazer troca de moedas, né? E venda de animais, e acontecia uma espécie de comércio, né? Onde os cambistas, né? Inclusive oferiam lucro em cima dessas trocas, né? E Jesus se deparou com essa situação e tomou essa atitude aqui narrado na palavra, né? O que a gente tira, começa a aprender com a palavra de Deus, né? Com as ações de Jesus. Primeiro, né? A primeira pergunta que eu queria fazer a você: como está o seu templo? Como está o seu templo? O seu templo, não digo a sua igreja, mas você interiormente. Como que você está, né? Será que você está como o templo de Jerusalém, né? Será que você está bagunçado? Será que você está tendo algum tipo de conflito? Será que você está tratando o templo do Espírito Santo da maneira correta, né? A gente deve sempre olhar para o nosso interior e lembrar dessas palavras. Jesus estava falando do templo de Jerusalém, mas e o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Como que ele está, né? O apóstolo Paulo disse aos Coríntios o seguinte,
Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, como que nós estamos por dentro? No Templo de Jerusalém se via aquela atividade de comércio, de escambo, de troca de moedas, de ganho de lucro, E como que nós estamos? Nosso templo, o templo do Espírito Santo, nosso corpo, não é possível que a gente consiga ver. Nós não conseguimos ver o que está dentro de nós. Ninguém consegue ver o que está dentro de nós, mas nós sabemos. Cada um de nós sabemos o que tem dentro de nós. Será que nós estamos preparados para que o Espírito Santo habite em nós? Será que nós largamos os pecados? Será que nós deixamos para trás os desejos, as concupiscências da carne, como diz a palavra? Será que o nosso corpo está preparado para receber o Espírito Santo? Será que nós estamos prontos para isso? É a pergunta que eu faço para você. Eu deixo essa pequena proposta de reflexão para todos nós. E quando nós tivermos possibilidade de conversar com Deus, de entregar nossa vida para Cristo, que a gente se limpe desses pecados, que como Jesus fez no templo, que a gente faça um recomeço, uma limpeza, que a gente faça uma limpeza interior, que a gente despeje, jogue fora toda a sujeira da nossa vida, para que a gente possa, assim como Jesus fez, destruir as mesas, cadeiras, destruir aquele comércio, aquela feira que está dentro da gente. Será que é possível a gente fazer isso? Davi, sexta-feira eu falei do Salmo 51. Davi disse assim, quando ele pecou, eu vou repetir porque eu acredito que esse Salmo 51 é muito importante para que a gente entenda o quanto que nós temos que nos libertar dos pecados, pedir perdão a Deus, pedir perdão e preparar para nosso tempo para receber o Espírito Santo. Preparar nós mesmos. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então, aquele que verdadeiramente, o templo do Espírito Santo, vai ser mais parecido com Jesus. Aquele que é verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Aquele que é verdadeiramente capaz de se julgar pequeno, culpado. Aquele que é capaz de perceber os seus erros e se arrepender. Aquele que é capaz de perdoar também. Esse vai ser o templo do Espírito Santo. Esse vai ser onde o Espírito Santo vai habitar, E vai ser moldado para que cada dia mais possa parecer com o nosso Senhor
Jesus Cristo. São essas palavras que eu queria falar para você, né? Pedir para você que você faça essa reflexão e olhe para o seu interior e veja se está limpo para receber o Espírito Santo. Veja se está limpo para ter a intimidade com Ele, para que Ele faça diferença na sua vida, faça morada e te transforme em outro ser, faça você nascer de novo. Muito obrigado. Nós vamos fazer agora a oração final, né? Queria convidar aqui o Sargento Stanley para finalizar e desejar a todos já uma grande semana. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês se tornem templo do Espírito Santo. Muito obrigado. Amém, né? Bom dia. É bom a gente iniciar o dia com uma palavra, né? Muitas pessoas nesse momento estão precisando. E eu gostaria de pedir aqui dos irmãos, que minha esposa passou para mim ontem à noite, né? Que a filha de uma amiga dela, o nome da amiga dela é Kelly Ribeiro. A filha dela sofreu um afogamento, teve um traumatismo craniano, está internada, né? Então que vocês possam colocar a filha da Kelly nas orações de vocês, né? Minha esposa pediu, me informou sobre isso, né? Lamentavelmente aconteceu esse acidente com uma criança, ela tem por volta de entre 10 a 14 anos, não sei exatamente a idade, mas é uma aflição para um pai, para uma mãe ter um filho acometido de uma doença ou de qualquer enfermidade, né? Então, nós nos uniremos em oração nesse momento. Se você ainda não falou com Deus hoje, este é o momento de você falar com Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, esta é uma oportunidade. Nós sabemos que o fim dos dias estão chegando, os fins dos tempos estão chegando. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, levando a você o Evangelho de Jesus, levando a você a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e damos a você a oportunidade de se converter, de aceitar Jesus. Quando nós nos batizamos, né? O batismo ele é uma aceitação pública de Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, nesse momento que você possa se ajoelhar, possa baixar suas cabeças, entrar em comunhão com Jesus, entrar na intimidade de Jesus e aceitar Ele no seu coração. Peço que você feche seus olhos agora, baixe suas cabeças, se você puder orar, se você não puder orar, mas que você medite na palavra de Deus, medite em Jesus. A Tessalonicenses fala que nós devemos orar sem cessar. Se nós não temos oportunidade de nos ajoelharmos e ficarmos sozinhos, mas dirigindo, nós possamos entrar em contato com Jesus, porque o nosso Deus, Ele é tão poderoso que Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele não é um Deus impositor, Ele é um Deus que Ele espera, Ele é um Pai. Um pai, ele sabe o que o filho necessita, mas ele aguarda até que o filho peça. E quando nós pedimos de coração, que nós nos humilhamos perante a Deus, não perante a homens, nós nos humilhamos perante a Deus, somente a Deus. Ele, como Pai bondoso, Ele irá nos abençoar grandemente, Pai. Senhor Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui, Pai, reunidos, Senhor, em Teu nome, Pai. Tua palavra fala que onde tiver 2 ou 3 ou mais, Pai, em Teu nome, tudo que nós pedirmos, Pai, Tu irás nos conceder, Pai. Apresentamos a Ti, Senhor, a filha da Kelly, Pai, que ela está internada, Senhor. Sabemos que Tu és, Pai, o médico dos médicos.
Tu és Deus Todo-Poderoso, Pai. Tu pode usar os médicos nesse momento, Pai, para realizar o teu milagre, Pai. Tu pode usar, Senhor, todos aqueles enfermeiros, técnicos, Senhor, para cuidar desta criança, Pai. Não somente dela, Senhor, mas todos aqueles, Senhor, que estão no leito de hospital nesse momento, Pai. Que Tu possas vir interceder por eles neste momento, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós nos humilhamos aqui perante a Ti, Senhor, em oração, em clamor, Pai, em intercessão por todos, Pai, todos os necessitados nesse momento, Pai, aos órfãos, às viúvas, Pai, aqueles, Pai, que não têm, Senhor, um pedaço de pão, um copo com água para tomar no dia de hoje, Pai, que Tu possas providenciar para cada um deles, Pai, que Tu possas, Senhor, agora com Teu Espírito Santo, Pai, tocar no coração daqueles irmãos que estão agora nos assistindo, Senhor, que eles ainda não aceitaram a Ti como Senhor e Salvador, Senhor, que eles possam sentir a chama queimando no coração deles, Pai, neste momento, Pai, no momento em que Tu chamas ele, Pai, vem, meu filho, quando Tu chamas, vem, meu filho, vem, e nós nos ajoelhamos, Senhor, perante Ti, e engrandecemos e exaltamos o Teu santo e grandioso nome, Pai. Pedimos a Ti também, Senhor, que guarde todos aqueles bombeiros militares, Senhor, todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, Pai, que irão entrar de serviço, que irão sair de folga, Pai, guarda todos eles, Pai, para que nós possamos chegar ao nosso lar, Pai, ao seio de nossas famílias, Pai, do mesmo jeito que nós saímos, Pai, em paz, em tranquilidade, Senhor, que nesse início de semana, Pai, início de feriado, seja abençoado por Ti, Senhor, e que tudo que nós fizermos nesse momento, Pai, tudo que nós fizermos em nossa vida, no nosso dia a dia, Pai, no nosso caminhar, no nosso deitar e no nosso levantar, Tu estejas sempre na frente, Pai. Tudo que nós fizermos, Pai, nós iremos colocar o Senhor à frente, Pai, porque Tu és o nosso Deus amado, poderoso, Pai. É o que Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.